Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gálatas, dando assim continuidade à exposição neste livro, no capítulo 4, onde leremos do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos orar mais uma vez. Peço que você, mais uma vez, ore. E na sua oração eu peço que você peça não só por mim, não só por você, mas por mim. Para que Deus me dê graça, para que apesar da minha imperfeição, eu possa comunicar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesse texto. Estamos diante de Ti, Senhor, neste culto reservado para bendizer o Teu santo nome, para sermos relembrados por Ti mesmo acerca do pacto da graça do Senhor sobre nós e respondermos à medida em que o Senhor tem nos falado por meio da Tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que isso só é possível por causa de Cristo. Nós podemos chamar o Senhor de Pai, porque um dia nós fomos adotados pelos méritos de Cristo. Nós sabemos que não é por causa de Cristo que o Senhor nos ama. Tua palavra nos ensina que o Teu amor por nós é eterno. Mas é em Cristo que o Senhor prova o Teu amor para conosco. E nós Te louvamos por isso, Pai. E pedimos que nesta noite não saímos daqui sem ouvir a Tua voz. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Senhor. Diante deste texto, que eu possa, no poder do Teu Santo Espírito, trazer para os Teus filhos, os meus irmãos, aqueles que também têm colocado seus corações diante do Senhor, estão aqui com uma expectativa sincera de ouvir a Tua voz. Fala conosco. É isso que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu lembro que domingo retrasado, enquanto eu estava à porta cumprimentando os irmãos, eu lembro que o irmão Eliseu foi lá e apertou a minha mão e disse: texto difícil, hein, pastor? E nós temos percebido que esses textos, eles são comuns em Gálatas. Nós não temos textos simples. E eu peço então que você preste bastante atenção naquilo que nós iremos falar na nossa exposição, que vai do versículo 1 ao versículo 7, conforme nós lemos. Nós temos visto que Paulo ele tem gastado um bom tempo falando acerca da justificação pela fé, por meio dos méritos de Cristo. Nós temos percebido que isso já dura alguns capítulos aqui, em especial desde lá do final do capítulo 2, no versículo 15 em diante. Paulo ele já estava nos preparando para aquilo que ele vai então esboçar de uma maneira mais enfática, mais densa, no capítulo 3
e no capítulo 4. Nós já vimos que Paulo, ele faz meio que uma retrospectiva, onde ele cita alguns personagens para contar, na verdade, a história da nossa redenção. Ele fala de Abraão, a quem foi dado a promessa do Evangelho, conforme nós vemos lá em Gênesis 12, versículo 3, quando Deus diz que em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós sabemos que essa promessa, ela se cumpre cabalmente em Cristo. Nós vimos que por meio de Moisés, Deus deu a sua lei. Por meio de um mediador, Deus fez isso. Mas a fim de mostrar que a sua promessa era superior à lei, Deus, ele então salva-nos pela sua graça, não por meio de um mediador, mas ele mesmo vindo ao nosso encontro por meio de Cristo. E ele então nos resgata da maldição da lei. E é importante que você entenda, de uma vez por todas, ainda que nós temos falado e iremos falar ainda, que a lei em si mesma ela não é má. O problema que Paulo menciona aqui é por conta de pessoas que acreditavam que por meio das suas obediências, da sua obediência, elas seriam capazes de ganhar a salvação. É por isso que Paulo diz, olha, a lei, pela lei ninguém pode ser salvo. Porque pela lei nós estamos condenados. A lei, ela revela o nosso coração, ela revela que nós não somos capazes de agradarmos a Deus, de sermos aceitos por Deus. Então Cristo vem e cumpre cabalmente no nosso lugar. E aí agora nós temos do versículo 23 ao versículo 29, Paulo, conforme nós vimos na última pregação, falando como era a nossa vida antes de Cristo, e nós temos como é a nossa vida agora, após Cristo ter entrado nas nossas vidas. É isso que você vê, basicamente, do versículo 23 ao versículo 29 do capítulo 3 de Gálatas. E aqui no texto que nós lemos, Paulo ele não muda a sua tônica, ele continua trabalhando a mesma ideia. Tanto que, particularmente, eu não entendo porque aquela pessoa, aqueles que dividiram o texto da forma como está aqui, eles dividiram dessa forma. E vale salientar, para que você não fique estranhando, a divisão que nós temos aqui, ela não é inspirada. Eu não estou falando do texto, eu estou falando da divisão. Ok? Então nós poderíamos ter aqui, tranquilamente, a continuação do capítulo 3, porque a ideia de Paulo é exatamente a mesma. Do versículo 1 do capítulo 4 ao versículo 3, Paulo mais uma vez vai contar acerca da nossa condição antes de Cristo. E do versículo 4 até o versículo 7, Paulo então vai falar a respeito da nossa condição após Cristo. É basicamente isso que nós vamos ver, mas eu creio que no versículo 4 e no versículo 5, nós temos a solução de Deus diante da nossa condição à parte de Cristo. Deus, ele então traz uma solução, ele traz o Evangelho. E do versículo 6 até o versículo 7, Paulo fala dos benefícios que nós temos a partir desse encontro que nós tivemos com Cristo. Vale lembrar que a carta de Paulo aos Gálatas é a carta da liberdade. E é diante disso que nós, olhando para esse texto, nós vamos meditar sobre o seguinte tema: libertos para a adoção. Libertos para a adoção. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui a nossa condição antes de Cristo. Olha aí comigo, mais uma vez, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. É provável, nós vamos voltar nesse texto, nós vamos lê-lo talvez mais uma vez, mas nós percebemos aqui que Paulo ele se utiliza de uma analogia, da mesma forma que ele fez no versículo 23 e no versículo 24. No versículo 23, olhem mais uma vez aí do capítulo 3. Paulo vai dizer, mas antes que viesse a fé, ou seja, Paulo não está dizendo, mais uma vez, que a fé não existia. A fé foi o instrumento que Deus deu a Abraão, por exemplo, para que ele fosse justificado. Abraão foi salvo pela fé. Mas nós devemos interpretar esse trecho aqui, mas antes que viesse a fé, ou seja, antes que viesse Cristo,
estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, a primeira analogia que Paulo usa aqui é a analogia da cadeia. Nós éramos como que presos. A lei, ela servia para nos prender. A lei, ela servia para mostrar que nós não somos livres, como talvez nós poderíamos, um sentimento de arrogância, acreditarmos. Não, eu sou livre para cumprir perfeitamente a lei do Senhor. Não, você não é livre. A lei, ela encerrou você de modo que você não tem qualquer escapatória. Mas a segunda analogia que Paulo usa, no versículo 24, é a analogia do aio. O versículo 24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio. A palavra aio é de onde nós tiramos a palavra pedagogo. O pedagogo, antes de pensarmos que era como o pedagogo de hoje, talvez alguns vão lembrar, eu trouxe essa explicação. O pedagogo, ele era alguém responsável para cuidar de uma criança até a sua fase adulta. E ele, então, era responsável não só pela condução moral daquela criança, como ele era responsável também pelas punições que aquela criança merecia se caso desobedecesse. E muitos deles eram severos, altamente severos. Agora, Paulo vai aqui no versículo 2 utilizar mais duas analogias. Olha o versículo 2 mais uma vez. Mas está sob tutores e curadores. E eu preciso ir explicando essas coisas para que a gente tenha uma compreensão correta do texto. A palavra tutor aqui, ela traz a ideia de alguém que é um guardião. E a palavra curador aqui traz a ideia de alguém que administra uma casa. Nada pode acontecer a parte da administração dessa pessoa. Então, Paulo, ele fala no versículo 1 que nós, antes de conhecermos a Cristo, embora herdeiros da promessa, nós éramos como que crianças, que estávamos então submissos a esses tutores e a esses curadores. Embora tendo essa promessa, nós não éramos livres para adquirirmos essas promessas. Da mesma forma que a criança naqueles dias. Embora ela sendo a herdeira de todos os bens daquele pai, ela não tinha autonomia para usufruir dessas propriedades. Ela não tinha essa autonomia por conta da sua infantilidade, por conta da sua maturidade. Antes, os tutores e os curadores dessas crianças tratavam essas crianças, embora herdeiras, como escravas. Elas eram reprimidas, elas não tinham a liberdade que elas achavam que tinham, embora sendo herdeiras, porém não desfrutando da liberdade que elas tinham através daquilo que o pai havia lhes dado. Era por isso que muitas daquelas crianças almejavam a idade adulta, porque eles sabiam que quando eles adquirissem a maioridade, eles seriam então livrados desses tutores, livrados destes aios, e isso acontecia da noite para o dia. Eu sei que nós não estamos tão acostumados com essas questões que Paulo utiliza aqui, mas é importante que a gente entenda que Paulo, quando ele escreve estas questões, ele usa essas analogias, Paulo está falando com judeus, ele está falando com gentios. A igreja da Galácia, em sua grande maioria, era composta por gentios, mas os falsos mestres eram judeus. Agora, por favor, preste bastante atenção para que não fique uma confusão na sua cabeça. Ele está escrevendo para gregos, mas judaizantes estavam ameaçando a igreja, e esses dois grupos, judaizantes e gentios, estavam dominados pelo Império Romano. Então imagina você como era a situação. E é por isso que nós, para entendermos o que está aqui, nós, estudando a cultura, tanto dos gregos, quanto dos judeus, quanto dos romanos, nós percebemos que em todas essas culturas havia um ritual de passagem, onde a pessoa ela adquiria a maioridade. Não é como nos nossos dias, por exemplo, adquire 18 anos, aí chega lá o amigo no aniversário, e já pode ser preso, né? Aquela coisa toda. Não, tinha todo um ritual
No contexto judaico, por exemplo, quando a criança atingia 12 anos, ela era levada no sábado seguinte para a sinagoga e ela tinha que proferir algumas palavras e ali, diante de Deus, diante dos seus pais, se comprometer a seguir o Deus dos seus pais. Era o ritual que eles faziam. Você tem os gregos, por exemplo, quando eles completavam 18 anos, eles ofereciam a sua cabeleira, por exemplo, aos deuses. E a parte que eu creio que nos interessa aqui é o contexto dos romanos. Nós não sabemos exatamente quando eles adquiriam a maioridade. Alguns vão dizer que era entre 14 e 17 anos. Mas o que era interessante é que quando eles adquiriam uma certa idade, o ritual que ocorria era basicamente o seguinte: eles iam, tinha uma festa, e eles então pegavam a sua capa, que era uma capa típica deles, de criança, e eles então largavam essa capa e se revestiam com uma outra capa que tinha um nome interessante. Era toga virilis. Isso é interessante porque essa capa era tipicamente utilizada pelos adultos. E por que eu acho que é mais apropriado nós caminharmos diante dessa questão que Paulo fala dos romanos? Porque quando você olha o contexto, Paulo está falando que aqueles que se submetem à lei são imaturos, são os infantes. E é através de Cristo que nós adquirimos a maioridade, ou seja, a liberdade, a maturidade. E quando você olha o versículo 27 do capítulo 3 de Gálatas, você vê Paulo dizendo o seguinte: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. É como se ele dissesse: Cristo agora é a nossa vestimenta que expressa a nossa maturidade. Da mesma forma que acontecia com os romanos, acontece agora nesse contexto dos cristãos. É óbvio que é apenas uma analogia, não é a mesma natureza. Então, Paulo, ele utiliza essas analogias para simplesmente falar a nossa condição antes de conhecermos a Cristo e a condição daqueles que, talvez sendo eleitos de Deus, vivem neste exato momento. No versículo 3, Paulo conclui a sua argumentação dizendo assim: assim também nós, ou seja, da mesma forma que acontecia com aqueles filhos que eram herdeiros de grandes promessas, de grandes propriedades, porém não eram livres porque viviam debaixo de curadores, debaixo de tutores. Assim também nós, quando éramos menores, ou seja, quando não conhecíamos a Cristo, quando éramos imaturos, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Embora sendo herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão, nós ainda vivíamos como escravos. Vivíamos de acordo com os rudimentos deste mundo. E é importante a gente entender o que isso significa. A palavra rudimentos aqui, ela traz a ideia de algo que é elementar. É como, por exemplo, o ABC, quando você vai ensinar, você vai alfabetizar uma criança. Então, esses rudimentos, de acordo com o contexto, de acordo com outros textos que Paulo fala, ele tem a ver com pessoas que acreditavam que por meio das suas obras elas seriam aceitas por Deus. Paulo diz: isso é rudimentar, isso é elementar. E vocês viviam dessa forma, porque os judeus estão fazendo isso. Olhem para os judeus, olhem para os judaizantes. Eles acreditam que por meio da sua obediência eles podem ser salvos. Gente, isso é elementar, isso não pode acontecer. Olhem agora para os gentios, que através dos seus deuses, da sua idolatria, acreditam que podem ser aceitos pelos seus deuses. Isso é elementar. Através de Cristo, vocês são libertos. Através de Cristo, vocês têm uma nova vida. E por que eu sei disso? Porque Colossenses explica isso para nós. No capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 23, Paulo, ele fala acerca dos rudimentos do mundo. E depois eu quero chamar a sua atenção para o versículo 9 do capítulo 4. Colossenses 2, do 20 ao 23, diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses do mundo, vos sujeitais a ordenanças,
Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Quando você olha agora para o versículo 9 do capítulo 4, olha o que é que Paulo diz. Volte agora para o capítulo 4, e eu quero chamar a sua atenção para o versículo 9. Mas agora, que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. E que rudimentos são esses que fazem com que as pessoas voltem a essa escravidão? É o entendimento de que eu posso ser aceito por Deus por meio das minhas obras. Era exatamente isso que os Gálatas estavam fazendo. E é por isso que Paulo fala, olha, vocês eram assim. Vocês não são mais assim. Em Cristo, vocês são livres. E muitas pessoas pensam que por causa do seu entendimento acerca das Escrituras, elas acreditam que serão aceitas por Deus. Entenda, essas coisas são importantes. Mas o que nos torna aceitáveis diante de Deus é Cristo. É Cristo. Ah, mas, pastor, mas eu guardo esse mandamento, eu guardo aquele mandamento. Essas coisas à parte de Cristo, elas só expressam a nossa condenação. Em Cristo, os mandamentos do Senhor, eles são motivos de louvor no nosso coração. Sem Cristo, eles nos escravizam. Porque eles mostram o quão nós somos incapazes de guardarmos a lei do Senhor. E é exatamente isso que acontece com o ímpio. Ele é bombardeado em sua consciência devido a tantas coisas que ele faz. Porque Deus colocou a lei natural no coração dele. Mas nós compreendemos que Cristo não só nos liberta da condenação da lei, mas Ele nos liberta para a prática da lei. O pacto de obras cumprido por Cristo traz para nós a graça do Senhor, mas não nos livra da responsabilidade de guardarmos os seus mandamentos, nós sabemos disso. Mas, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que é possível, mesmo crentes, sim, porque Paulo não duvida da fé desses irmãos, é possível que mesmo os crentes, mesmo os salvos, eles tenham comportamentos, eles tenham uma compreensão de que Deus os aceita pelas suas obras, de que Deus os aceita pelos seus méritos. E muitas vezes eu creio que nós estamos conduzindo a educação dos nossos filhos dessa forma, de modo que eles entendam que eles são aceitos se eles obedecerem isso e aquilo. Entenda, a obediência é importante, mas nunca é a causa da nossa aceitação diante de Deus. A causa é Cristo. É somente Cristo. E se nós fizermos isso com os nossos filhos, nós estamos voltando aos rudimentos do mundo. Porque quando você olha lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, Deus vai dizer, quando teu filho te perguntar por que dos preceitos, porque um dia éramos servos no Egito, de lá o Senhor nos libertou. Ou seja, o Evangelho é a razão para a nossa obediência. Mas aqueles irmãos, eles estavam retornando para essa prática, para esse entendimento. Mas veja, Paulo, ele descreve a biografia daqueles irmãos, eu creio que ele descreve a nossa também, porque nós éramos assim. Nós acreditávamos que por meio dos nossos méritos nós éramos aceitos diante de Deus. Mas Deus providenciou redenção em Cristo. Olha o versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós temos aqui o plano de Deus. E o que eu acho interessante é a palavra que enviou, o verbo enviou. E sim, é significativo para nós, porque quando nós estudamos essas questões, nós vemos que, e eu preciso explicar isso para que a gente entenda, aqueles irmãos, quando eles escreviam no contexto grego, eles estavam preocupados não só quando as coisas aconteceram, mas como elas aconteceram. Quando a gente usa verbo, a gente geralmente fala de tempo. O grego, quando ele escrevia, ele entendia, ele não só falava do tempo, mas ele falava da qualidade do tempo. E é por isso que quando nós olhamos aqui, nós percebemos que essa ação, essa deliberação de Deus em enviar o seu Filho,
não foi depois da queda, historicamente falando, mas foi desde os tempos eternos. Deus já havia decidido mandar o seu Filho, o que, por implicação, nos diz que o Filho já estava com Deus, ou seja, a ideia é falar acerca da divindade de Deus, da divindade de Cristo. Por quê? Para mostrar para aquelas pessoas, vocês não são capazes, vocês são meros humanos, vocês não conseguem obedecer por vocês mesmos, mas Deus enviou o seu Filho. E aí, nós chegamos aqui e fazemos uma pergunta: quais foram as circunstâncias da vida de Cristo? Em primeiro lugar, olha aí, no versículo 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Em primeiro lugar, Deus enviou o seu Filho na plenitude do tempo. Deus conduziu toda a história, de modo que, culturalmente, religiosamente e politicamente falando, Cristo chegasse exatamente no tempo determinado por Deus. E isso favoreceu a propagação do Evangelho. Entenda, Deus não estava condicionado ao nosso mundo, mas Deus conduziu as coisas de modo soberano, de modo que Cristo chegasse exatamente no momento específico da história, onde as coisas seriam fáceis. Por exemplo, naquela época, havia a difusão do grego koiné, que nós chamamos, ou seja, um grego simples. Todo mundo falava grego. Isso era comum. Alexandre o Grande tinha conquistado várias regiões e as pessoas então tinham conhecimento do grego. Isso favoreceu a expansão do Evangelho. Segundo lugar, por que falamos a respeito da plenitude dos tempos? Porque a presença das sinagogas eram comuns em vários lugares. E isso facilitava a propagação do Evangelho. Haja visto aquilo que Paulo fazia. Quando ele chegava numa cidade, era costume de Paulo ir para onde? Para as sinagogas. E lá muitas vezes ele encontrava judeus, ele encontrava gentios e ele pregava o Evangelho. Mas uma outra questão importante nesse ponto é a respeito das estradas romanas. Havia paz no Império. E as estradas romanas, elas facilitaram as viagens missionárias, a expansão do Evangelho. Então, Deus, inspirando o apóstolo Paulo, diz que Cristo veio no tempo certo. Ele veio no tempo de Deus, ele veio na plenitude do tempo. Mas a segunda condição na qual Cristo veio, a segunda circunstância pela qual Cristo veio nascido de mulher. É isso que nós vemos no versículo 4. E essa expressão nascido de mulher, ela tem que ser entendida de uma forma bem objetiva. Ele veio em forma humana, foi isso que Paulo quis dizer. Ele encarnou, ele assumiu a nossa condição, não a nossa natureza pecaminosa, mas ele se fez homem. E é isso que João, capítulo 1, versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo se rebaixou à nossa condição de homem para nos resgatar, para nos salvar. E Paulo está lembrando essas pessoas acerca de uma questão que é elementar. E ele assumiu a nossa natureza humana de uma vez para sempre. Cristo está, neste exato momento, no céu, em forma humana. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas a terceira e última condição pela qual Cristo veio, na qual Cristo foi enviado, ele veio sob a lei. Ou seja, Cristo não só veio na plenitude do tempo, Cristo não só veio em forma humana, mas ele se colocou debaixo da lei. Ele voluntariamente se colocou na disposição de obedecer perfeitamente à lei do Senhor. Mas ele não só se colocou na disposição de obedecer, ele se colocou também voluntariamente na disposição de sofrer a penalidade da lei. E é por isso que quando nós falamos de redenção, nós não podemos falar somente a respeito da cruz. Nós devemos falar de toda a história envolvendo a encarnação, o sofrimento e a ressurreição de Cristo. Cristo, ele nos salvou não só apanhando e morrendo na cruz, mas Cristo nos salvou obedecendo perfeitamente. Ele veio obedecer aquilo que eu e você não poderíamos obedecer. Ele se colocou debaixo da lei, ele obedeceu perfeitamente, e ele atribuiu essa obediência a mim e a você.
É por isso que Deus, Ele ouve as nossas orações, por causa da obediência de Cristo. Ninguém aqui poderá chegar diante de Deus e dizer: Senhor, ouve a minha oração, porque eu tenho obedecido à tua lei. É por isso que nós falamos: Senhor, ouve a minha oração em nome de Jesus, por meio de Jesus. Porque é por causa dos méritos dele que nós somos aceitos, é por causa dos méritos dele que nós somos ouvidos. Cristo obedece não só ativamente no sentido de fazer, de praticar os mandamentos do Senhor, mas passivamente no sentido de sofrer a punição no nosso lugar. E é isso que significa o que nós temos aqui, nascido sob a lei. Mas há um propósito muito claro aqui. No versículo 5, Paulo diz que Cristo, ele veio na plenitude dos tempos, em forma humana, sob a lei, com o propósito de nos resgatar, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O primeiro propósito que Cristo, na redenção, na obra salvadora de Cristo, foi nos resgatar. E era bastante comum, naquela época, alguém ir numa praça pública e comprar, por exemplo, a liberdade de um escravo. É exatamente o que Cristo faz conosco. Ele compra a nossa liberdade. E Ele faz isso por meio do seu sangue precioso. E aí, é por isso que Paulo está tão assustado. Como é que vocês abandonaram esse evangelho e estão agora abraçando um evangelho totalmente diferente? Mas Paulo diz que eles foram resgatados, não só resgatados da lei, mas eles receberam a adoção de filhos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus não só nos liberta, Deus não só nos perdoa, mas Deus nos adota por meio do seu Filho. Na cruz, Deus não só provê a nossa liberdade, na cruz Deus provê um novo endereço para mim e para você. Na cruz Deus não só provê a salvação da nossa alma, na cruz Deus provê um novo nome para nós. Deus provê uma nova identidade para mim e para você. Agora não só somos libertos, mas somos filhos de Deus, resgatados por meio dos méritos de Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos. É podermos ter a certeza de que por meio da obra de Cristo, nós somos adotados. Agora nós temos um Pai. E eu suspeito que muitas vezes nós nos esquecemos disso. Enfatizamos em demasia algumas doutrinas que são bíblicas, mas nos esquecemos de outras, e por isso nos relacionamos com Deus, ainda que num linguajar correto, mas com uma atitude correta, ou seja, falamos da soberania de Deus, mas Deus está lá, e eu estou aqui. Não se esqueça, Ele é o nosso Pai. E qual é o pai que não gosta de ter intimidade com o seu filho? Qual é o pai que não gosta de ouvir os anseios do seu filho? Qual é o pai que não se preocupa com o bem-estar do seu filho? Temos dificuldade de vermos Deus assim. Porque estamos tão concentrados em nós mesmos, estamos tão concentrados com a nossa performance, que nos esquecemos que Deus já nos aceitou por causa do seu Filho. E não é à toa que Lutero diz que depois de 20 anos ele ainda se encontrava fazendo coisas a fim de merecer a aceitação de Deus. Depois de 20 anos de reforma. Que maravilha, irmãos, é nós sabermos que somos adotados. E eu sei que muitas vezes nós tentamos fazer aquela comparação, e eu acho que existe alguma equivalência. Quando alguém adota uma criança, nós falamos, mas isso não é o Evangelho? De fato, existem algumas características, alguns pontos de contato. Mas, irmãos, não tem como comparar. A comparação, ela vai até certo ponto. Mas aquilo que Deus faz conosco na adoção é muito além. E eu vou explicar de uma maneira objetiva. Não é só porque é Deus. Só o fato de ser Deus já se constitui numa razão para o nosso argumento. Mas, além disso, nós percebemos o que Deus faz. Uma adoção normal, que você já viu, por exemplo, é concedido um nome para essa criança, é concedido um estado legal e uma nova família. Tudo isso nós vemos no Evangelho. Mas a adoção efetuada por Deus, ela vai além. Porque Deus comunica a sua natureza conosco. Entenda,
Deus não comunica onipotência, Deus não comunica onipresença, Deus não comunica essas coisas que são dele. Mas Deus comunica amor, Deus comunica misericórdia, Deus comunica santidade, ou seja, Deus comunica características que foram deturpadas no pecado. É por isso que o nosso Pai, Ele tem trabalhado, Ele não só nos adotou, mas Ele tem trabalhado para que nós sejamos a cada dia a sua imagem e semelhança. Ele infunde em nós as suas características. E Ele faz isso por meio do seu Santo Espírito. Veja que maravilha. Você não só tem o lar, mas Deus está trabalhando dia a dia por meio do seu Santo Espírito para que a imagem e semelhança dele seja resgatada em você. E como é que eu sei disso? Romanos 8, 29. O propósito de Deus é nos tornar semelhantes ao seu Filho. Aí quando você vai para Hebreus 1:3, diz que lá Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, ser semelhante a Cristo é ser restaurado conforme aquilo que nós vemos em Gênesis capítulo 1. A imagem e semelhança do nosso Deus. Um pai que adota uma criança, por mais amor que ele tenha por essa criança, ele não comunica essas características. É claro, algumas coisas são aprendidas, mas ele não comunica as suas características. As características de Deus são perfeitas. E ele faz isso infundindo o seu Espírito em nós. William Hendricks, comentando esse trecho, ele diz que os pais terrenos poderão amar muitíssimo a criança adotada. No entanto, eles não podem, até certo ponto, infundir seu espírito à criança. Mas quando é Deus quem adota, Ele nos infunde o espírito de seu Filho. E é isso que nós vemos agora. Por meio da nossa condição em Cristo, Deus implanta em nós o seu Espírito que confirma nos nossos corações que de fato nós somos filhos de Deus. E aí, irmãos, essa obra subjetiva do Espírito Santo, essa obra que Ele traz no nosso coração, eu sei que é algo que você precisa ter convicção disso. Eu não estou dizendo que essa convicção ela é fundamental para a sua salvação, mas eu estou dizendo que você precisa buscar ter certeza da sua salvação. Porque se o Espírito de Deus habita em você, ele testifica no seu coração que de fato você é filho de Deus. Apesar de quem você seja. Apesar das coisas que você tem feito, claro, ninguém aqui é perfeito. Nós pecamos. E se nós temos a disposição de Cristo no nosso coração, nós não nos contentamos com o pecado. Mas olha aí o que ele diz no versículo 6, quando ele fala acerca da nossa condição em Cristo. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Você vê aqui a Trindade de uma maneira tão objetiva, né? O Pai enviando o Espírito do seu Filho. Interessante, de uma maneira muito clara. Quanta diferença, irmãos, nós vemos aqui. Quanta diferença Paulo está tentando mostrar para os crentes da Galácia, e quanta diferença ele está tentando mostrar para nós aqui. Nós éramos escravos, agora nós somos filhos. Nós éramos vassalos, agora nós podemos sentar à mesa. Nós não temos uma impressão do dono da fazenda à distância. Nós temos uma impressão próxima, íntima, porque nós antes não éramos convidados para entrar, mas agora nós não só somos convidados para entrar, como nós temos um lar e nós temos um Pai que cuida de nós. É isso que Paulo está tentando mostrar para aqueles irmãos, para aquelas pessoas. E ele fala agora acerca do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus, que tem como ministério confirmar a adoção dos crentes como filhos do Senhor. E é isso que nós lemos, acabamos de ler na liturgia em Romanos capítulo 8. O Espírito testifica com o nosso Espírito que de fato somos filhos de Deus. Ou seja, isso não vem de nós mesmos. Embora muitas pessoas digam, mas eu sou filho de Deus. Não, não é. Somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus podem chamar Deus de Pai. Somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus podem clamar Abba, Pai. E embora isso traga preocupação para algumas pessoas, como traz para mim,
No sentido de que hoje nós vemos tantas pessoas falando com Deus como se estivesse falando com qualquer pessoa. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus e sem perder a reverência, Paulo diz que esse Espírito que habita em nós, ele clama Abba Pai. Esse termo é um termo aramaico que significa papai. E tudo isso Paulo coloca para mostrar que nós não só fomos salvos, nós fomos trazidos para um ambiente de intimidade com o nosso Pai. Você tem desfrutado dessa intimidade com o seu Pai? Ou será que para você Deus é o seu adversário? Ou será que para você Deus é aquela pessoa impaciente que não está nem aí para os seus dilemas? Perdemos muitas vezes essa perspectiva. Deus é o nosso Pai. Mas às vezes nós nos perdemos com as distrações deste mundo. Nós nos preocupamos com tantas coisas que nós nos esquecemos de nos assentar à mesa com o nosso Pai e desfrutarmos de um momento de intimidade com Ele através da oração, através do momento devocional, através do culto solene. Estamos preocupados com a nossa performance, estamos preocupados com a opinião das pessoas sobre nós e deixamos de desfrutar de um convívio maravilhoso com o nosso Pai, com o nosso Deus. Nessa noite, nós viemos aqui para um encontro com Ele, mas a pergunta é, quantos verdadeiramente vieram para um encontro com esse Deus pactual? Quantos verdadeiramente vieram com a expectativa de ouvir o seu Pai? Paulo, ele encerra o seu argumento no versículo 7, mais uma vez eu vou ler. Ele diz, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Como filhos de Deus, nós somos herdeiros das bênçãos do Senhor. Que maravilha, irmãos. E mais uma vez eu recorro ao William Hendricks para a gente tentar entender esse trecho. E falando acerca de herança, ele diz assim, uma herança é gratuitamente concedida, é um presente. Desta forma, não é adquirida com dinheiro, nem merecida pelo suor do labor humano, nem ganha pela conquista. Contudo, é devidamente adquirida e é inalienável. Isso é adquirido por graça. Como herança, ela é a nossa glória futura, da qual já recebemos a primeira parcela e está presente na nossa vida. A presença do Espírito Santo de Deus em nós. O penhor, que mostra para nós, que testifica com o nosso coração que nós já vivemos, mas ainda não vivemos tudo aquilo que Deus ainda fará na sua obra consumadora. Que maravilha, irmãos. É podermos olhar para frente. É podermos ter a certeza que por meio da obra redentiva de Cristo, nós não só temos libertação. Nós olhamos para trás e vemos o quão nós éramos escravos, perdidos. Mas agora, por meio de Cristo, somos libertos, somos filhos e somos herdeiros. Eu quero concluir esse momento fazendo algumas considerações, além das que eu já fiz. Falando para aqueles que de repente ainda não conhecem a Deus, ou para aqueles que estão brincando de ser crentes, aqueles que são filhos de crentes, e que estão na igreja, mas não conhecem a Deus, não buscam ter compromisso com Deus, não se importam com a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês, a menos que Cristo liberte vocês, vocês estão encurralados pela lei do justo juiz. Nós podemos, em alguns momentos, até darmos algumas respostas que arrancam sorrisos dos nossos pais. Mas Deus conhece o nosso coração. E eu quero dizer para você, o seu maior adversário nessa noite não é o diabo. Eu estou falando daqueles que não conhecem a Deus. O seu maior adversário é o próprio Deus. E ele usa a lei dele para mostrar para você que você está condenado, que você está debaixo da ira dele. Mas você pode, percebendo isso, percebendo a sua inabilidade, percebendo a sua total incompetência, se fazer aquela pergunta, e agora, o que será da minha vida? Cristo pode salvar você. Cristo pode redimir a sua alma. Cristo pode libertar você. Não só isso, Cristo pode fazer com que você tenha um pai
Cristo pode fazer de você herdeiro das promessas de Deus. Confie em Cristo. Se entregue a Cristo. Se renda a Ele. E você, não só será colocado num rol de membros, mas você estará na família celestial do Senhor. E eu sei que somente os eleitos responderão, mas eu também sei que Deus punirá aqueles que não respondem. Você tem responsabilidade sobre o que você ouve aqui nesta noite. Agora, para aqueles que são crentes, muitas vezes nós deixamos de agradecer a Deus pela libertação que Ele providenciou em Cristo. Nós limitamos a nossa gratidão a Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, às coisas do dia a dia. Se a resposta de emprego não sai, eu fico emburrado. Se as coisas não acontecem conforme eu quero, eu fico triste. E eu me esqueço daquilo que Deus já fez através de Cristo. Ele me libertou. E é isso que deve modelar a minha adoração. É isso que deve modelar a minha gratidão a Deus. Eu chego na igreja para ser grato, não porque a minha família está bem. Eu chego na igreja para ser grato, não porque as coisas estão acontecendo do jeito que eu quero, mas porque tudo já aconteceu. Tudo que deveria acontecer já aconteceu. Cristo me libertou. Cristo pagou o preço no meu lugar. E eu sei que ainda que eu tenha limitações físicas, ainda que eu tenha limitações financeiras, seja lá o que for, um dia eu serei restaurado. Um dia eu habitarei na morada do Senhor, ou seja, na restauração de todas as coisas. Não é isso que Tiago fala? Quando ele encoraja aqueles irmãos que estão diante de uma situação difícil, Tiago diz, olha, os ricos passarão como a flor da erva. Em outras palavras, ele fala, mas vocês se gloriem na dignidade de vocês. Vocês são filhos de Deus. Às vezes deixamos de ser gratos por conta disso. Uma outra coisa que eu creio que é interessante, importante nós falarmos, é que muitos de nós buscamos a aceitação das pessoas. Talvez seja por isso que nós nos escondemos tanto. Escondemos tanto os problemas que nós temos na nossa casa, porque nós queremos que as pessoas nos aceitem. Nós queremos que elas tenham uma imagem de nós que não é real. Mas quando eu olho para esse texto, eu lembro que aquele que tinha todos os motivos para me repudiar da sua presença, me aceitou. E se Deus me aceitou, eu fico feliz quando você sorri para mim. Mas se você não sorri, eu fico feliz do mesmo jeito, porque Deus já me aceitou. Em Cristo, eu sou aceito por Deus. E quando eu sei disso, os meus comportamentos, as minhas palavras, elas não são modeladas pelas pessoas. O temor de homem é arrancado do meu peito, porque a minha satisfação é a aceitação que eu tenho de Deus. Ele é o meu Pai. Você pode ser excluído de grupos, você pode ser esquecido, você pode ser colocado de lado, mas eu quero dizer que você deve continuar com seu coração feliz e alegre e contente no Senhor, porque Ele te aceitou. Você é herdeiro dele. Que privilégio, irmãos. Que bênção para as nossas vidas. Nós precisamos, olhando para esse aspecto da eternidade, olhando para o nosso estado presente, filhos, mas ao mesmo tempo herdeiros, o que aponta não só a nossa situação no presente, mas a situação no futuro. Nós devemos aprender, conforme alguém já disse dos protestantes ingleses, nós devemos aprender a viver em dois mundos. Nós precisamos saber sofrer e perseverar, porque embora o tempo presente seja de grande tristeza e aflição, um dia nós receberemos a nossa herança. Isso deve consolar o nosso coração. Isso deve alegrar nossa alma. Ainda que eu perca família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Lutero já disse isso. Precisamos viver em dois mundos. Precisamos viver com a cabeça na eternidade e deixando com que a eternidade modele o nosso presente. Embora tenhamos feito tudo para merecermos a justa ira de Deus, a resposta que nós obtivemos do nosso Deus foi perdão. Ele enviou o seu Filho para nos resgatar e nos tornar filhos e herdeiros. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e que possamos
desfrutar de um relacionamento de intimidade com o nosso Pai. Eu não tenho dúvidas. Se Ele foi capaz de mandar o seu próprio Filho para morrer por nós, para cumprir o que não poderíamos cumprir, o seu Filho foi humilhado no nosso lugar. Eu não tenho dúvidas de que nós devemos nos achegar a Deus com a certeza de que Ele está aberto para ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Porque se não é assim, a morte de Cristo foi em vão. A morte de Cristo, ela não só fala do meu estado. Eu era morto, mas agora eu estou vivo em Cristo. Mas não só vivo em Cristo. Eu tenho um lar, eu tenho uma família. Eu tenho um ambiente onde eu posso desfrutar de intimidade com o meu Pai Celestial. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a vivermos na dependência daquilo que Ele fez por nós em Cristo. Vamos orar. Senhor, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia do teu povo nesta noite. Que eles saiam daqui edificados com a tua palavra. E que estas verdades proferidas, que elas façam diferença, em primeiro lugar, na minha vida, na vida da minha família e na vida do teu povo reunido aqui. Que possamos orar mais, ter mais momentos com o Senhor. Que possamos encarar o relacionamento com o Senhor, não como uma obrigação, mas como um privilégio que os filhos têm de desfrutar do relacionamento amoroso com seus pais. Que privilégio para nós, Senhor, é sabermos que o Senhor é nosso Pai. Que privilégio para nós é sabermos que um dia o Senhor decretou a nossa salvação. E essa salvação, esse decreto, ele foi fundamentado no teu amor. Porque é isso que Paulo nos ensina: em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixa abraçarmos as distrações do mundo. Não nos deixa nos compararmos uns aos outros. Mas que possamos nos comparar a Cristo. E ao mesmo tempo que percebemos a nossa total deficiência, percebemos o teu amor por nós. A tua obra santificadora em nós através do teu Santo Espírito. Tira toda a amargura do nosso coração, todo sentimento que não promove a tua glória. E cada vez mais, enche o nosso coração com gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém.